Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A nossa saudação a você, meu irmão, minha irmã, que agora participa da Santa Missa em seu lar, através da TV Gazeta. Hoje celebramos o 21º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, somos a comunidade reunida no dia da Páscoa do Senhor. Somos o povo de Deus convocado para celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Hoje rezamos pelas vocações destinadas aos ministérios e serviço na comunidade. São tantas pessoas que são chamadas e se engajam no serviço à igreja, inseridas numa comunidade cristã. Esta celebração hoje, presidida pelo nosso arcebispo, Dom Carlos Alberto, com a participação dos vocacionados, os nossos seminaristas, e iniciemos com alegria a Santa Eucaristia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que bom estarmos juntos nesta manhã do primeiro dia da semana. O Senhor ressuscitado se faz presente no meio de nós, e celebrar a missa, a Eucaristia, celebrar a sua Páscoa, sua morte e ressurreição. E hoje o Senhor nos dirige uma pergunta decisiva para vocês: quem eu sou? Essa resposta deve ser dada na vida, no cotidiano, no compromisso com Ele. Então, para bem celebrarmos esta Eucaristia, nos coloquemos diante do Senhor, que é bondade, misericórdia, peçamos perdão. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Com alegria vamos dar glória a Deus, cantando. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, disponhamos os nossos ouvidos e os nossos corações para acolherem com a força do Espírito o dom da palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobina, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Uzias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro. E aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade
conheço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha aos pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono Paulo, caro diácono MacDover, caros seminaristas aqui presentes, irmãos e irmãs, nós já estamos no 21º domingo do tempo comum e neste ano acompanhamos o Evangelho de São Mateus. O Evangelho de Mateus é sempre identificado como o Evangelho da Igreja. É aquele que mais apresenta de fato a comunidade dos discípulos de Jesus, a Igreja, a Assembleia dos Fiéis, e ao mesmo tempo a identidade desta comunidade e a missão dessa comunidade. E nós já estamos seguindo o Evangelho de Mateus no capítulo 16. E como que num eixo, no centro desse Evangelho, nós temos esse diálogo de Jesus com seus discípulos. Numa região predominantemente pagã, Jesus faz algumas perguntas. E no final a pergunta é decisiva. Não é uma mera curiosidade. Jesus não pergunta para saber o que dizem os homens que eu sou, o que é o ser o Filho do Homem. Mas ao mesmo tempo para Jesus interpelar os seus discípulos. Os homens dizem, as pessoas, que Jesus é como João Batista, que é Elias, Jeremias, ou seja, identificam em Jesus o grande profeta. Na linha de Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, Jeremias, o povo reconhece em Jesus alguém extraordinário, mas talvez não conseguiram ainda captar o mistério da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Por isso Jesus agora dirige uma outra pergunta. Agora não mais o que os outros dizem, o que as pessoas dizem, mas a pergunta é: e vós? Quem dizeis que eu sou? Nos evangelhos, Pedro não é só apenas aquele que fala o próprio nome, ele é o porta-voz do grupo. Então, quando Pedro fala, é a comunidade, é a igreja, é a comunidade dos discípulos de Jesus que fala. Sempre a gente percebe, Pedro é aquele que fala, que pergunta, que interpela. E aí Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus faz um grande elogio a Pedro, chama ele inclusive pelo nome Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E aí lembra que Pedro tem uma missão, como aquela missão que nós ouvimos na primeira leitura, a Sômina, a missão de ser como aquele que abre e que fecha. Pedro recebe, portanto, essa missão. E, na verdade, a pedra na qual o Senhor edifica a sua igreja não é a pessoa de Pedro necessariamente, é a sua fé. É a fé que ele tinha acabado de professar. Pedro responde, não por conta própria. O próprio Jesus reconhece que foi o Pai quem revelou a Pedro. Mas nós conhecemos a figura de Pedro, pescador da Galileia, com seu irmão André. Quando Jesus passa à margem do mar da Galileia e chama, convida, faz interpelação, diz o Evangelho de Mateus e os outros evangelhos que ele imediatamente largou tudo. Largou tudo para seguir Jesus, para caminhar com Jesus. Largou barco, rede, as seguranças, os limites estreitos do mar de Tiberíades para caminhar com Jesus. Eu tinha com certeza ouvido falar de Jesus, mas aquele olhar, aquele chamado, aquela hora primeira, aquela vocação foi de fato irresistível. E ele começa a caminhar com Jesus e vai aprendendo com Jesus, porque é no caminho, na estrada, que Jesus vai formando os seus discípulos. Portanto, quando Pedro responde, ele responde, com certeza Jesus reconhece o Pai e o Espírito, o Pai o informou, mas mais também porque ele vem caminhando com Jesus,
E no caminhar com Jesus, ele vai percebendo que Jesus é mais do que um profeta. É o Messias esperado. E mais ainda, o Filho do Deus vivo. É um caminhar com Jesus que faz com que Pedro se torne dócil às solicitações do Pai, ao Espírito que o Pai envia e lhe inspira, e ao mesmo tempo se torna capaz de perceber na fala de Jesus, na prática de Jesus, no agir daquele mestre da Galileia, alguém muito mais do que um profeta, mesmo que Elias tenha sido um grande profeta. Para nós como igreja, nessa comunidade hoje dos discípulos de Jesus, fica também essa pergunta. A resposta não deve ser uma resposta pronta que nós aprendemos no catecismo. Jesus nos dirige hoje uma pergunta para você: quem eu sou? E essa resposta deve ser acompanhada também de outra pergunta para você: o que significa ser meu discípulo? Porque junto com a afirmação de fé que ele é o Messias, o Filho de Deus vivo, vem as consequências disso. E uma palavra-chave, Pedro nos ensina, é seguimento. Caminhar com Jesus, seguir Jesus. Isso Pedro faz de uma forma muito bela. Vai aprendendo no caminho. Nós sabemos que Pedro tem uma resistência. O que é a resistência dos discípulos outros? De entender que Jesus não é um Messias no padrão, no jeito que o povo estava esperando. Alguém que viesse como Messias político, libertar Israel do poder tirano de uma nação estrangeira, no caso, o Império do Roma. Muito mais do que isso. E ele vai aprendendo. Por isso que sempre que Jesus anuncia a sua paixão, fala da cruz, fala do sofrimento, Pedro reage. Diz que não vai deixar. Até na última ceia, lá em Lucas 22, quando Jesus fala da sua paixão, Pedro diz: nós não vamos deixar. E sempre Jesus dá uma bronca em Pedro. Às vezes até parece que Pedro quer inverter as coisas. Ele acha que ele que vai salvar Jesus. E vai fazendo uma descoberta, que Jesus é de fato Messias, que Jesus é de fato Filho de Deus vivo, mas que é aquele que vem como um servo sofredor e que manifesta a sua salvação. Salva, não de uma forma estrondosa, espetacular, mas no mistério da cruz, amando até o fim. Pedro vai descobrir o mistério da cruz, ao qual ele resiste por muito tempo. Vai descobrir que é na cruz que Jesus se manifesta o verdadeiro Messias, o Filho do Deus vivo. Para nós também é assim. Eu lembro aquela frase, esses dias já trazia presente. Esses dias tinha lido um autor que nossos seminaristas estudam, é um dinamarquês chamado Kierkegaard. E ele diz que numa região, num lugar onde todos são cristãos, poucos são cristãos de verdade. Porque às vezes tem sempre o risco de a gente se tornar cristão por costume, por herança, por uma prática usual. A gente vai para a missa, participa da celebração, mas nem sempre isso se torna uma fé profunda, vivida, com uma adesão ao Senhor, e mais ainda como seguimento de Jesus. Por isso, além da pergunta, quem é Jesus? Que pode ser uma pergunta dada já de quem escutou a afirmação da igreja, mas a pergunta é: o que significa para você? O que significa para mim dizer que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus vivo? Se essa fé que nós professamos, se ela de fato tem repercussão na nossa vida, se a nossa vida é de fato o seguimento de Jesus, caminhar na estrada de Jesus. E aí também temos as nossas resistências à cruz. Hoje torna-se muito comum, às vezes, um cristianismo de eventos, uma cultura do espetáculo, pessoas que buscam sempre situações em que se emocionam, cantam, mas que isso às vezes nem sempre tem a profundidade do dia a dia, do cotidiano, vivido, assumido, como caminhar com Jesus. E Jesus não convida ninguém para fazer um passeio. Ele convida para segui-lo, e segui-lo até a cruz, a descobrir
o caminho da cruz. Conta uma parábola, uma história, né? Nós vamos atualizar aqui para Maceió. Diz que o pessoal ali da região do Tabuleiro, clima bom, 2 amigos estavam desempregados, passando necessidade, com muita dificuldade. E eles então, devotos de Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira de Maceió e da Arquidiocese, fizeram uma promessa. Se eles conseguissem a graça de emprego, eles viriam a pé lá do Tabuleiro até a catedral para participar da missa e depois da procissão. Um acordou com o outro. Aí o outro disse assim: olha, a nossa situação está tão difícil, vamos aumentar a nossa promessa, vamos prometer colocar milho no tênis. Milho. Aí o outro disse: tá bom, vamos sim. Fizeram a promessa. Aí chegou, passaram-se 2, 3 dias, aí cada um já tinha conseguido, obtido a graça de um bom emprego. Aí resolveram então, na festa da padroeira, dia 27 de agosto, está se aproximando, né, Tiago? No dia 27, saíram de lá, do Tabuleiro, longe que só vieram caminhando. Só que depois de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, um já começou a caminhar assim, trôpego, com a dor nos pés, por causa dos milhos que colocou no tênis. O outro não, sem nenhuma expressão de dor, nenhuma expressão de sofrimento. E os dois foram caminhando, e um cada vez mais sentindo dor nos pés, e o outro tranquilo, folgado. Aquele que estava com dor nos pés, por causa dos milhos que colocou, perguntou: meu amigo, nós fizemos promessa de colocar milho no tênis, você não colocou não? Eu disse: coloquei. E não está sentindo dor? Diz: ah, eu botei milho cozido. É a mesma coisa quem diz: eu sou cristão, quero seguir Jesus, mas não é capaz de fazer opção por Jesus, tomar uma decisão por Jesus. Eu repito, Jesus nos convida para passar. E sobretudo nesses tempos difíceis que atravessamos, de tanto relativismo religioso, relativismo moral, de tantos cristãos que dão mau exemplo, que verdadeiramente não são cristãos. Jesus nos faz a pergunta e nos coloca o desafio de sermos de fato, seus seguidores. Um seguimento que comporta a cruz como expressão de entrega, de doação, de amor sem medida. É o convite que Jesus nos faz. Não coloquemos milhos nos nossos calçados, mas sigamos a Jesus com tudo aquilo que comporta o seguimento, unidos a Ele do jeito dele, dando a vida, amando até o fim, porque é o amor que salva, o amor salvo na cruz. Pedro demorou para entender, custou para aprender, mas aprendeu, de tal maneira que foi ele de fato quem, depois da morte de Jesus, coordenou, animou a comunidade dos discípulos, como nós dizemos, o primeiro Papa e depois o primeiro Bispo de Roma. Que Deus nos ajude a sermos de fato seguidores de Jesus, seus discípulos, e que a nossa resposta não seja teórica, conceitual, mas que seja vivida no cotidiano. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E como Pedro lá no final, depois da ressurreição, possamos dizer: tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E com muita confiança, coloquemos diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas preces. Após cada invocação, vamos responder: nós vos rogamos, ouvi-nos. nós vos rogamos, ouvi-nos. Roguemos ao Senhor pelo Papa Leão, pelos bispos,
presbíteros, diáconos e outros ministros da Igreja, para que sempre anuncie ao mundo que Jesus é o Messias e o Filho do Deus vivo, rezemos ao Senhor. Nós os rogamos, ouvi-nos. Roguemos ao Senhor pelos leigos e leigas de nossa Igreja, para que se comprometam sempre com a sua vocação de ser sal da terra e luz do mundo. Roguemos ao Senhor. Nós os rogamos, ouvi-nos. Roguemos ao Senhor por todo o povo de Deus, para que em meio aos desafios, conflitos da vida, busquem no amor de Deus a esperança de vida, paz, justiça e equidade. Rezemos ao Senhor. Nós os rogamos, ouvi-nos. Roguemos ao Senhor pelas pessoas com deficiência, para que estejam no centro de atenção das sociedades, e que as instituições promovam programas de inclusão que valorizem a sua participação ativa. Rezemos ao Senhor. Nós os rogamos, ouvi-nos. No silêncio do coração, coloque também diante do Senhor o seu pedido, a sua prece. Você que está em casa, no hospital, nesse momento apresenta ao Senhor a graça que deseja, a sua prece. Ó Deus de bondade, acolhe com os pedidos que confiantes apresentamos, também tantos pedidos que trazemos em nossos corações. Dai-nos a graça de acolher o vosso Filho, Messias, que vem ao nosso encontro, e seguimos os seus passos com empenho de fidelidade. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Neste momento do nosso ofertório, podemos também fazer a nossa oferta. E você, meu irmão, minha irmã, que participa desta Santa Eucaristia, poderá também fazer a sua oferta para a Casa do Pobre. São pessoas idosas, assistidas, acompanhadas pela nossa arquidiocese. E você fará a sua oferta aí. A telinha tem o QR Code e a oferta será com certeza bênção do Senhor. Cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, pelo único sacrifício do vosso Filho, adquiristes para vós um povo de adoção filial. Concedei-nos benigno, na vossa Igreja, os dons da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nascendo, Ele renovou a antiga condição humana, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados, ressurgindo dos mortos, concedeu-nos a vida eterna, subindo a vós, ó Pai, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai ao Senhor a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, comigo, vosso indigno servo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora dos prazeres, São José, seu esposo, os apóstolos,
e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar, confiantes. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da comunhão. Você, meu irmão, minha irmã, que participa desta celebração eucarística, poderá também fazer a sua comunhão espiritual. Vamos ao encontro do Senhor e neste encontro cantemos. Jesus se dá no pão, o Cordeiro imolado em refeição. Nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão
oração, ano sacerdotal, arquidiocesano. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão, ensina nossa vida a ser serviço, fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores, sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas, desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder o sim. Amém. Dai-nos, Senhor, os padres que Alagoas precisa. Dai-nos, Senhor, os padres que Alagoas precisa. Dai-nos, Senhor, os padres que Alagoas precisa. Oremos. Senhor, nós os pedimos, realizai plenamente em nós a obra redentora da vossa misericórdia. Em vossa bondade, elevai-nos a tão alta perfeição, que, reconfortados por vossa graça, em tudo possamos agradar-vos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sorte dos avisos do nosso diácono. E que, por favor, os três. Nós rezamos de perseverança aos nossos seminaristas e nós estamos no ano sacerdotal arquidiocesano. Esse ano que é justamente reavivar em nós sacerdotes o dom da vocação, o dom do serviço ao povo de Deus, configurado a Cristo, o bom pastor. E ao mesmo tempo também rezar pelos nossos seminaristas, pela sua perseverança, despertar nos jovens a atenção, o cuidado ao chamado de Deus. E aqui estão esses três seminaristas que sempre nos acompanham nos finais de semana, o André, o Túlio e o Marcos. Os três estão no último ano de estudos, estão aqui nos últimos meses dos estudos do seminário, os que estão mais próximos da ordenação diaconal. Os outros seminaristas que estão aqui nos ajudando hoje, inclusive o nosso cantor, ali, tocador, eles estão iniciando a caminhada no seminário maior, no primeiro ano da etapa que nós chamamos discipulado. Nós temos no total hoje no seminário maior de 35 seminaristas e temos 7 na etapa do propedêutico. Por isso reze, mas reze mesmo. E essa jaculatória, essa oração que a arquidiocese há muitos anos já reza, dai-nos, Senhor, os padres que Alagoas precisa, reze sempre. Sempre que rezar o texto, sempre que rezar o ofício, qualquer oração, acrescente também essa jaculatória, esse pedido. Dai-nos, Senhor, os padres que Alagoas precisa. Tá bom? Por favor, Diácono. Que maravilha, né? Que alegria. E hoje estamos dando continuidade à festa de nossa mãe padroeira, Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira de Maceió e da nossa arquidiocese. Portanto, é com grande alegria que estamos celebrando os festejos de nossa excelsa padroeira, Nossa Senhora dos Prazeres. Convidamos todo o povo de Deus a participar deste tempo de graça, de oração e comunhão, no qual nos reunimos como igreja para celebrar aquela que, por sua fé e obediência, tornou-se modelo de todos os discípulos de Cristo. À luz do ano sacerdotal arquidiocesano, estamos contemplando
Maria, Virgem feita Igreja, Mãe dos sacerdotes, confiando a sua intercessão por todos os nossos presbíteros e os vocacionados ao sacerdócio. Que a Mãe de Deus fortaleça aqueles que foram chamados a servir o povo santo e desperte novos corações para o ministério sacerdotal em nossa igreja. Portanto, desde o dia 17 deste mês de agosto até o próximo dia 27, que é o dia de nossa padroeira, vamos celebrar conosco e venha celebrar conosco na Catedral Metropolitana de Maceió, sobre o olhar materno de Nossa Senhora dos Prazeres. Renovemos nossa fé, nossa esperança e nosso compromisso com Cristo e com sua Igreja. Hoje, domingo, 21º do tempo comum, temos uma programação toda especial. Hoje, domingo, dia do Senhor, dentro da festa de nossa padroeira. Aqui às 8 horas já iniciamos a oração das laudes com a exposição do Santíssimo Sacramento, e às 8 horas e às 12 horas, das 8 às 12 horas, teremos a confissão, as confissões na catedral. Às 18 horas, oração do Santo Terço e novena, e às 19 horas, Santa Missa, celebrante nosso querido Dom Genival Saraiva de França, que é vigário-geral da Arquidiocese de Maceió. E assim continua, domingo, segunda até a quinta-feira. Portanto, amanhã, segunda-feira, a mesma programação, iniciando a partir das 8 horas, mas teremos de 7 às 12, uma ação social. Olha que maravilha. Então você é convidado também a colaborar e ajudar e participar também desta ação social. Das 8 às 12, confissões, adoração ao Santíssimo Sacramento. 12 horas e às 15 horas, a Santa Missa com as foranias, a missa das 15 horas. E nesta segunda-feira vai ser presidente da Santa Missa das 19 horas, Dom Aguinaldo Timóteo da Silveira, que é bispo de Garanhuns. No dia 25, teremos a mesma programação já anunciada, e às 19 horas teremos como celebrante Dom Valdemir Ferreira dos Santos, bispo de Penedo, às 19 horas do dia 25 de agosto. Dia 26, véspera, dia solene de nossa padroeira. A programação continua das 8 às 12 horas, e às 12 horas teremos a Santa Missa, e às 15 horas a missa com as foranias da nossa arquidiocese. E às 19 horas deste dia 26, teremos com a presença, vai presidir a Santa Eucaristia, Dom João Santos Cardoso, arcebispo de Natal. E dia 27, grande dia especial para nós. Este dia é especial para nós, não é, Dom Berto? Porque neste dia, certamente nós vamos celebrar a nossa mãe padroeira, padroeira de Maceió e da nossa arquidiocese. Qual é a programação, Dom Berto, para este dia? Teremos especialmente desse dia tão especial para nós que celebramos nossa mãe padroeira. Mas antes disso, diácono, está surgindo de muitos fiéis, não só da nossa arquidiocese, a proposta de que nós possamos encaminhar um pedido para que Nossa Senhora dos Prazeres seja declarada padroeira de Alagoas, e não só da arquidiocese ou da cidade de Maceió, mãe e rainha das Alagoas. Se Deus quiser, quem sabe até ano que vem, no encerramento do ano jubilar arquidiocesano. Esperemos um novo bispo, de Palmeiras dos Índios, que vai chegar em breve. Com certeza. Pois é,
Dia 27, então, nós teremos às 9 horas a missa solene, e essa missa será presidida por Dom Ricardo Reppers. Ele é bispo auxiliar de Brasília e é o secretário-geral da CNBB. Ele vai estar conosco, então, vai presidir essa missa solene, o dia da nossa excelsa padroeira. À tarde, às 16 horas, nós teremos a procissão. E depois, lá no Jaraguá, até o hino de Nossa Senhora, né, fala que Nossa Senhora nos conduz ao porto. Pois no dia 27 será assim. Com ela, nós iremos até o porto do Jaraguá. Iremos em procissão, não conversando, mas rezando, cantando, louvando a Deus. E chegando lá, teremos a celebração da Eucaristia, a celebração da missa. Depois da celebração, teremos uma apresentação, um show, com o cantor Valmir Alencar. Valmir Alencar é bastante conhecido, as canções são belas, que nos ajudam a rezar. Então vai ser uma festa muito bonita, muito bonita. E todos são convidados, convide, traga pessoas, coloque milho no sapato para participar da procissão, né? E venha rezar conosco dia 27. A festa da nossa padroeira é muito, muito bonita e é um sinal de comunhão, de unidade, não só toda a arquidiocese, mas é muita gente de todas as Alagoas. Olha que maravilha, você não pode ficar por fora, não é? Venha para cá participar com alegria do interior, de Maceió, participar com alegria. A festa continua, viu? Hoje até dia 27, desse convite todo especial do nosso arcebispo Dom Carlos Alberto. Nossa gratidão, Dom Beto, gratidão também, hoje de modo especial, também deste ano arquidiocesano sacerdotal, os nossos vocacionados com alegria. Hoje é presença do nosso querido irmão no diaconato, né? O diácono Marquinóvel, com alegria, muito feliz em reencontrar. E também ali, Dilmara, animando a Santa Eucaristia, e o nosso seminarista Mateus. E a você, meu irmão e minha irmã, desejamos um bom domingo, uma feliz semana e até o próximo domingo, se Deus assim o permitir. Bom dia para todos. Muito bem, então vamos cantar, vamos saudar Nossa Senhora, pedir a sua intercessão, entoando o hino da nossa padroeira, Nossa Senhora dos Prazeres. Padroeira de nossa cidade, Santa Mãe dos Prazeres, Maria, protegei-nos, ó Mãe de bondade, dai-nos paz, dai-nos fé e alegria, sem vós nossa luta é renhida, somos pobres e humildes seres, defendei-nos, ó Virgem querida, sustentai-nos, ó Mãe dos prazeres. Esse ano, a procissão, teremos uma novidade. A procissão toda será com a colaboração da Rádio Imaculada, que é a rádio católica da nossa arquidiocese, um presente na nossa arquidiocese. Pois bem, ficará um grupo, inclusive nosso diácono Paulo, ali junto da catedral, e a rádio irá transmitir, e os carros de som, os trios elétricos irão transmitir da rádio. Quem tem rádio, não sei se ainda as pessoas têm rádio de pilha. Existe rádio de pilha? Eu tenho. Não, você não tem. Mas quem tem rádio de pilha, né, leva o seu rádio de pilha, sintoniza o seu celular na Rádio Imaculada e vai na procissão, ali ouvindo, acompanhando, rezando também, colaborando, ampliando o som, para que seja uma procissão bem bonita, orando, que é o mais importante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Que Ele volva se olhar para vós e vos dê a sua paz. Amém. De modo especial, os irmãos enfermos que rezam conosco, que participam desta celebração do seu lar, todos aqueles que passam por um momento de dor, de angústia, todas as famílias em dificuldade. Que essa bênção chegue lá no seu lar, na sua casa, no seu coração. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe dos Prazeres, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mas Senhor vos venera Maria, Tomai conta de nossa cidade, é o povo que vós se confia. Defendei-nos de toda maldade, sem vós nossa luta é renhida. Somos pobres e humildes seres, defendei-nos, ó Virgem querida, sustentai-nos, ó Mãe dos prazeres. Virgem Santa, Mãe Imaculada, nossos filhos nos querem louvar. Lá no céu, lá de vossa morada, recebei nossa prece e cantar. Sem vós nossa luta é renhida, somos pobres e humildes seres.